Se você é atleta, amante do esporte e está procurando documentários ou séries que te inspirem, que tragam histórias reais, então você está no vídeo certo. Porque eu fiz uma lista de 6 documentários imperdíveis sobre esporte para você assistir na Netflix. Tem histórias de inspiração, histórias reais, histórias inusitadas, assuntos também importantes que podem te trazer raiva ou até indignação. Pois é, tem de tudo aqui nessa lista. Então já separa a pipoca e dá o play nesse vídeo para você conferir tudo. Fala superatletas, Felipe Nascimento por aqui, e como eu falei, a lista de hoje está imperdível, ainda mais se você gosta de esporte, se é atleta, se gosta de ver histórias de superação, então você está no vídeo certo. A gente sabe que a Netflix é um momento de lazer, muitas pessoas gostam de realmente separar um tempinho, vou assistir um filme, aquela série que eu gosto, mas por que a gente não aliar esse prazer com também a gente aprender? O que é que a gente pode tirar de ensinamento desses documentários, desses filmes que a gente assiste? E a gente aprende bastante coisa assistindo o filme, viu? Então, antes de a gente começar, não se esquece de deixar um like aqui nesse vídeo. Eu sei que muitos de vocês já sabem disso, mas alguns terminam assistindo o vídeo e acabam esquecendo de deixar um like aqui nesse vídeo. E se inscreve também no canal, caso você ainda não seja inscrito, para você não perder nenhum vídeo novo, porque toda semana eu tô colocando um vídeo aqui para vocês. Beleza? Obrigado pelo seu curtir e a sua inscrição e vamos para o que interessa. E o primeiro documentário dessa lista se chama Pódio para Todos. Esse documentário eu já assisti há algum tempo atrás, acho que eu nunca falei dele por aqui, mas é daqueles documentários que, se você quer fonte de inspiração, é esse que você tem que assistir. Ele conta a história de 9 atletas, se eu não me engano, que são deficientes, são 9 atletas de países diferentes. Nesse documentário ele tenta mostrar que esses atletas são os heróis da vida real. Tem até um trechozinho do filme que fala assim, dizendo que os atletas que vão para a Olimpíada, eles se tornam heróis. E os atletas que vão para as Paralimpíadas, eles já são os heróis da vida real. Então esse documentário ele conta a história desses para-atletas e tudo o que é que eles passaram e como é que a deficiência levou eles até o esporte. Além de contar, num primeiro momento, a história de cada um, de como é que é a vida de ser atleta, a deficiência, as limitações, o que eles têm que superar, quais são as dificuldades de todos eles. Esse documentário ele também mostra como é que esses atletas se preparando para as Paralimpíadas. Inicialmente ele fala ali da Paralimpíada de Londres, que foi uma Paralimpíada que foi um sucesso, teve muita gente assistindo, um público muito grande, e aí começa toda uma preparação para as Paralimpíadas da Rio 2016. E quando eu estava assistindo e vi que ele ia falar da Paralimpíada do Rio 2016, eu, caramba, vai falar sobre o Brasil, porém foi uma decepção que eu tive, porque ele mostra toda a dificuldade que os atletas enfrentaram para se classificar. Eles não sabiam se ia ter verba para realmente ter a Paralimpíada, meio que o Brasil gastou toda a grana com os esportes olímpicos e não sabia se ia ter verba para fazer a Paralimpíada. Imagina só, o atleta passa vários anos treinando para aquela competição importante e eles ficam sem saber se ia ter ou não a competição. Então isso é uma indignação muito grande. A gente sabe que aqui no Brasil tem muita coisa que realmente não funciona e o documentário mostra todo esse lado, né? Mas mesmo assim, teve pessoas por trás que queriam que fizesse acontecer e foram para lá, para cá, para poder realmente trazer essa competição no Brasil e ter a competição mesmo assim. E foi algo que eu nem imaginava que teria acontecido e fico surpreso também, porque o esporte aqui no Brasil paralímpico ele é muito forte. Realmente os nossos atletas eles chegam nas Olimpíadas, tem muitas medalhas, a gente consegue trazer muitas medalhas para o Brasil e a gente ficou com esse lado negativo, né? Não só aqui para o Brasil, mas também para o mundo todo. O único detalhe que eu poderia acrescentar nesse documentário é que eu senti falta de ter algum atleta paralímpico do Brasil dando seu relato, contando sua história, ainda mais a gente que é muito forte, né, na Paralimpíada. Já o segundo documentário dessa lista se chama Atleta A. E eu vou logo avisando que é um documentário forte, pesado, com histórias reais, relatos reais e pode ter gente que não consiga nem assistir até o final. Por quê? Esse documentário ele conta a história de alguns jornalistas que começaram a investigar casos de abuso relacionado à equipe olímpica de ginástica artística da Federação dos Estados Unidos. E no documentário a gente tem relatos de atletas atuais, de ex-atletas que sofreram abusos no período de treinamento, em competições, e o documentário mostra que alguns jornalistas começaram a investigar esses casos e cada vez mais que eles pesquisavam, eles começavam a ver que, na verdade, o problema era muito maior do que eles imaginavam. Não eram alguns casos isolados apenas, eram várias
a meninas que sofriam esse abuso e que, na verdade, tudo isso era pior ainda porque era cobertado pela Federação Olímpica de Ginástica dos Estados Unidos. E o principal acusado era o médico principal da equipe olímpica de ginástica. Ele usava da profissão para realmente abusar dessas meninas. Como elas eram muito novas, às vezes elas não sabiam, achavam que era normal, e também algumas que chegaram até a denunciar, mas como eu falei, a própria Federação de Ginástica tentava encobrir ou não dava muita importância para ajudar aquelas meninas. Outro ponto também que quando eu estava assistindo esse documentário, eu vi, é que a equipe de ginástica, eles tinham uns treinadores que eram muito rígidos. Às vezes essas meninas iam para um certo rancho que elas ficavam lá isoladas só para treinar, não tinham internet, não tinham contato com família, com parentes. Então esse documentário acaba nos questionando até que ponto realmente o treinamento, o esporte de alto rendimento pode ser prejudicial para a saúde física, mental desses atletas, né? Eu sei que eu sou suspeito a falar, realmente eu sou amante do esporte, treinei alto rendimento a minha vida toda, mas a gente precisa saber que o esporte de alto rendimento realmente não é para todo mundo. Claro, tirando essa questão do tema principal do documentário, longe disso, isso aí não deve existir de forma alguma. Aqui eu tô me referindo à questão realmente do treinamento. Treinamento ali, você o tempo todo, às vezes um treinador muito rigoroso, que isso aí acaba realmente trazendo dificuldades para o atleta mentalmente se não estiver bem preparado. Então, o documentário nos faz questionar um pouco assim, até que ponto vale a pena aquele atleta estar se dedicando daquela forma. Muitos ali estão porque querem, mas alguns não estão preparados psicologicamente para passar por toda essa questão de treinamento, né? Ainda mais quando acontece casos como esse, que realmente é um absurdo. A gente fica indignado quando vê todo aquele documentário. Então, é algum ponto que realmente precisa ser falado, precisa ser discutido e precisa ser combatido. O próximo documentário da lista se chama Ícaro. Inclusive, ele é uma das produções da Netflix que chegou a ganhar um Oscar. Nesse documentário conta a história do jornalista Brian Fogel, que ele, além de ser jornalista, ele é um amante do ciclismo e um dos seus grandes fãs era Lance Armstrong. Se você não conhece Lance Armstrong, ele durante muitos anos ganhou várias vezes o Tour de France, era considerado assim um dos maiores atletas de ciclismo de todos os tempos. Porém, vários anos depois, ficou comprovado e ele também confessou que fazia uso de doping, né? E aí, esse jornalista ele teve a ideia de simplesmente colocar à prova todo esse sistema do controle antidoping nas provas de ciclismo. E aí ele teve a ideia de simplesmente fazer o uso de doping, realmente fazer toda a rotina ali de como é que se dopava, que o Lance Armstrong fazia, para ele participar de uma competição de ciclismo, para saber se ele realmente ia ser pego no doping e também para ver como é que seria o rendimento dele, se realmente tinha um rendimento muito superior aos outros atletas que não faziam uso de doping, né? E a premissa do documentário parte justamente daí, desse jornalista se dopando para colocar à prova ali todo o sistema de controle antidoping nas provas de ciclismo, para ajudar esse jornalista ali como ele vai se dopar, o que é que ele precisa fazer, quais substâncias ele usa. Ele simplesmente conhece um contato de um diretor do Laboratório de Controle de Doping, credenciado pela WADA, que é a Agência Mundial Antidoping, em Moscou, na Rússia. O cara era o diretor do laboratório lá, né, chamado de Grigory Rodchenkov, e simplesmente ele começa ali pegando as instruções, o que é que ele precisa fazer. E o documentário ele ganha uma reviravolta incrível para simplesmente começar a se revelar casos de doping que acontecia na Rússia, que inclusive era esse próprio diretor, que era o diretor do controle da agência de antidoping da Rússia em Moscou, que estava por trás de todo o esquema para o doping nos atletas no país inteiro, né? Isso não só em uma modalidade, era em várias modalidades. E aí, enfim, começa a realmente ter todo o escândalo aí por trás, ele começa a descobrir esse diretor, ele começa a falar de como é que era feito o processo, inclusive era um esquema apoiado pelo próprio governo, pelo próprio Comitê Olímpico Russo, pelo presidente Vladimir Putin. Então, vários atletas faziam uso de doping, era cobertado, então começou a se revelar assim o maior esquema de doping do mundo, né? Então, assim, a gente começa a ver como é que era o esquema. Inclusive tem a KGB tá no meio também. Eles usavam, se eu não me engano, foi nos Jogos Olímpicos de Sochi. Eles tinham um sistema lá que eram os prédios da KGB, que eles simplesmente conseguiam pegar a urina, coletava, em vez de ir para o laboratório para fazer ali o procedimento, né, do teste antidopagem,
essa urina era trocada, então tinha todo um esquema ali para eles fazerem a troca para realmente não ser pega ali no laboratório. E esse diretor, ele estava por trás de tudo isso, né? Ele simplesmente começa a revelar tudo o que acontecia. Daí o documentário começa a contar realmente toda essa questão dele, porque ele começa a querer fugir do país porque os russos querem pegar ele, né? Porque ele está relatando que tudo que acontecia, que ele era o que influenciava. Ele, enfim, começou a colocar na mesa ali, né, todo esse esquema de doping russo. Não sei se você percebeu, mas nas Olimpíadas de Tóquio, os russos estavam banidos de participar justamente por conta de todo esse escândalo do doping. Então, assim, esse é um documentário muito bom, assim, você fica perplexo de tudo que acontece por trás ali da política, para esses atletas fazerem uso de doping. Bom para você entender o que é que acontece por trás. Claro que eu não estou fazendo aqui incentivando ninguém a usar doping. Inclusive eu fiz até um outro vídeo aqui no canal explicando como é que é o processo do sistema antidoping, como é que é feito a testagem. Vou deixar um card aqui em cima para você ver. Tá bem interessante que eu mostro tudo o que é que você precisa fazer para não cair no doping, né? A lista de substâncias proibidas, como é que é o processo para você entender bem direitinho. Então, esse é um documentário muito interessante, você fica perplexo assistindo. Recomendo muito você assistir esse documentário. O próximo documentário da lista se chama Untold. Federer versus Fish. Esse documentário ele conta a história do tenista Mardy Fish e toda a sua trajetória ali, desde quando ele era novo, que começou a jogar tênis. Ele jogava e treinava com um dos seus melhores amigos, que no final das contas terminava sendo seu maior rival ali nas competições. E então a gente vê toda essa trajetória dele. Eles tinham desde pequeno, vamos dizer assim, um treinamento que dizia que ele não podia demonstrar fraquezas, que ele tinha que sempre ser forte. Eu sou maioral, não posso demonstrar fraqueza. E mais na frente a gente descobre que isso tudo foi prejudicial para toda a carreira dele, onde ele chegou a um certo momento que ele praticamente desistiu do esporte porque precisava cuidar da saúde mental. É um documentário muito interessante para você que quer aprender toda essa questão de como a saúde mental, de como realmente você trabalhar o seu psicológico, de você ter uma ajuda, um acompanhamento psicológico, é muito importante para a sua carreira. Por quê? Ele conta a história que ele realmente foi todo um processo para conseguir chegar ao alto nível do tênis, principalmente nos Estados Unidos, que eles passavam por uma época que eles chamam de época de ouro, onde tinham vários tenistas melhores do mundo, e eles eram da geração, ele e o amigo dele, era de uma geração mais nova, então já tinha toda aquela pressão da mídia, dos torcedores, das federações ali dos Estados Unidos, para quem seria o novo atleta americano que iria substituir esses atletas antigos da época de ouro do tênis dos Estados Unidos. Então já tinha toda aquela pressão, em um determinado momento ele pensa em, poxa, será que eu não vou conseguir? Mas aí quando ele já está com uns 28 anos, mais ou menos, ele bota na cabeça dele que ele precisa fazer diferente e ele precisa chegar aos objetivos dele. Então para isso ele muda a dieta, ele começa a treinar cada vez mais, só pensa em tênis, só pensa no que ele precisa melhorar, enfim. Ele faz tudo isso e realmente no ano seguinte ele consegue os objetivos dele, que era chegar a participar da competição, eu não lembro agora o nome da competição, mas é somente os 10 melhores tenistas do mundo que participam, e ele conseguiu ficar no ranking mundial entre os 10 para participar dessa prova. Então assim, foi a primeira vez que ele participou, a turma começou a achar, caramba, ele vai ser o novo tenista número 1 dos Estados Unidos, e aí ele fez isso tudo, foi maravilhoso, só que no ano seguinte ele teve toda essa pressão, toda aquela expectativa que as pessoas estavam colocando nele, e quando ele começou a competir, ele começou a ter aquele um transtorno de ansiedade e ele simplesmente não conseguia competir. Começava a vir pensamentos negativos, ele começava a pensar no resultado que ele poderia ter mal, o que é que as pessoas poderiam estar achando dele. Então, assim, ele teve toda aquela dificuldade ao ponto dele não conseguir mais jogar. E aí ele parou por muito tempo de praticar o tênis, de competir, as pessoas até ficaram sem entender, começaram a julgar ele. Isso tudo porque ele não contava às pessoas o que ele estava passando. Então, assim, e a partir do momento que ele começou a ser acompanhado por um psicólogo, ele começou a contar, a falar do que ele sentia e começou a se recuperar um pouco desse transtorno de ansiedade que ele sentia. Mas aí depois ele voltou a jogar tênis, mas nada comparado ao nível que ele chegou, né? Então praticamente ele acabou com a carreira dele por conta da saúde mental. E no documentário até fica implícito que ele não teve então um acompanhamento psicológico desde mais novo, né? Talvez se ele tivesse tido um acompanhamento psicológico, tivesse realmente cuidado da saúde mental dele, entendesse que não necessariamente ele precisa guardar tudo para si, que ele pode
comentar, falar com as pessoas o que ele está sentindo, quais são os medos que ele tem, e você não é uma pessoa invencível que tem que se bloquear de tudo. Isso aí você termina guardando tudo para você, e aí vai chegar um momento que aquilo ali vai explodir e você não vai conseguir mais controlar. Então, esse documentário é muito bom para você aprender essa questão de saúde mental, treinamento psicológico, você entender a importância disso tudo. Que é um tema que eu também falo bastante aqui no canal, que eu falo sobre treinamento mental, o que é que você pode fazer para melhorar. Eu acredito bastante que o treino físico e tático é importante, mas também se você não estiver preparado aqui mentalmente, você não consegue evoluir e ter uma carreira longa, né, de sucesso no esporte. O quinto documentário da lista se chama The Last Dance, ou Arremesso Final. Ele conta a história de Michael Jordan, então toda a trajetória que ele teve ali, quais eram as dificuldades, o que é que ele pensava, como é que ele agia, como é que era a forma dele de treinar. Então, cara, Michael Jordan, a gente tá falando de Michael Jordan, né? O melhor atleta de basquete de todos os tempos, vencedor de vários títulos mundiais pelo time Chicago Bulls. Um documentário com 10 episódios, onde a gente vê histórias que aconteciam, a relação dele com seus amigos de treinamento, tudo que ele passou para conseguir tudo aquilo que ele conseguiu no esporte. Então, quem gosta de basquete vai amar essa série, principalmente pelo tanto de coisa que a gente pode aprender com o Michael Jordan. Então, inclusive, eu fiz até um outro vídeo aqui no canal, vou deixar também um card aqui em cima, caso você tenha interesse de ver, sobre as 10 leis do sucesso de Michael Jordan. Ou seja, foi o que eu aprendi com essa série de Michael Jordan. Se você ainda não assistiu, reserva um tempinho, porque você não vai se arrepender de aprender com o maior jogador de basquete de todos os tempos. O sexto documentário dessa lista se chama Losers, ou Perdedores. Eu gostei demais desse documentário porque a gente sempre vê histórias de sucesso, né? Histórias de superação daqueles atletas que passaram por todas as dificuldades, mas no final das contas se tornaram campeões, conseguiram os títulos que eles queriam. E esse documentário, ele é simplesmente assim, foi inovador para mim, porque ele conta a história de pessoas que não necessariamente ganharam ali a medalha de ouro, mas que têm histórias interessantes para contar por trás, ou seja, são as histórias de perdedores, vamos dizer assim, e a gente vai ver que nem são tão perdedores assim, se a gente olhar direitinho, mas você vê histórias que não necessariamente você precisa ganhar a medalha de ouro, ou ser o campeão, ou realmente ter aquilo que você deseja de só simplesmente vencer, mas você consegue aprender bastante coisa por trás, tem histórias interessantes, fatos que aconteceram, que você traz de ensinamento e que não só a medalha é o que importa, né? Nesse documentário, cada episódio é uma história diferente. Você vai ver ali, o primeiro episódio, por exemplo, já começa contando a história de um boxeador que ele simplesmente... Ele até foi campeão, conseguiu realmente vários títulos no boxe, mas ele simplesmente não gostava de jogar boxe. Imagina só, a pessoa fazer uma coisa, treinar, conseguir realmente ser campeão de boxe, acho que é na categoria júnior, ele foi campeão mundial, mas ele simplesmente odiava jogar boxe. Por quê? Porque era um sonho que o pai dele tinha e depositava nele. Então o pai dele realmente pressionava ele para ele lutar boxe. A gente aprende toda essa relação, né, do pai e filho, que muitas vezes os pais depositam os sonhos que eles têm nos próprios filhos e às vezes os filhos não querem ser atletas ou não sonham em ser atleta olímpico, não querem treinar, gostam de fazer outra coisa, ou até o pai quer que o filho seja atleta de determinado esporte e o filho gosta de outro, enfim. Pra gente ver essa relação, realmente procurar entender que é importante o pai saber apoiar e também saber ver as vontades do filho. Então cada episódio conta uma história diferente e você vai ver que são histórias inusitadas, algumas até engraçadas. Teve até uma outra que eu fiquei assim impressionado, da história de um atleta que ele decide participar de uma maratona, que são 295 quilômetros, se não me engano, uma ultramaratona, né, no deserto do Saara. Então imagina, 5 dias de competição, correndo, condições extremas, né, que realmente tinha risco de morte de acontecer. Resumindo aqui a história, ele simplesmente fica perdido no deserto, ele se perde lá da corrida, passa vários dias tendo que beber urina, comer certos tipos de animais para poder sobreviver. Você vai ver toda essa história, que na verdade é uma história de sobrevivência, né? Então você vê que são histórias que, por exemplo, nessa ele perdeu ali a medalha, mas, cara, ele ganhou a vida dele, que ele realmente batalhou para sobreviver. O impressionante disso tudo é que ele era atleta olímpico de pentatlo moderno. Foi aí que eu me acabei, porque eu sou atleta de pentatlo moderno, nem sabia que tinha uma história dessa relacionada a um pentatleta que passou por tudo isso. Então vale muito a pena você também assistir esse documentário aí diferente chamado Losers. Passei aqui 6 documentários imperdíveis para você ver na Netflix, mas antes de você ir embora,
Tem aqui um documentário bônus, ou você achava que não ia ter bônus dessa vez? Vai ter bônus sim. O bônus dessa vez é um documentário chamado Zion. Ele é um documentário em forma de curta-metragem, então é bem rapidinho, acho que menos de 10 minutos. Ele conta a história de um atleta que ele nasceu já deficiente, que ele não tem as duas pernas. E ele passava por toda essa dificuldade da deficiência em si, que a gente sabe que é difícil, é realmente a sociedade. E ele, na verdade, encontra a luta livre como uma forma de paixão para ele. Então, quando ele começa a treinar, ele se sente mais confiante, tem mais autoestima. E ele termina sendo um bom atleta de luta livre. Me conta a relação dele com o treinador, quando você realmente encontra um treinador que tá ali com você junto na batalha, que quer ver o seu crescimento. Inclusive, o treinador fala que a maior vitória dele foi esse atleta que ele treinou, que foi alguém que ele realmente viu conseguir superar, via crescimento pessoal e profissional que ele teve. Então, é um filme muito bom, história de superação incrível para você assistir aí rapidinho, menos de 10 minutos você assiste. Então, se você gostou desse tema, então já confere esse outro vídeo que eu vou deixar aqui, que eu coloquei 5 filmes para te motivar. São filmes diferentes, tá certo? Que também alguns estão na Netflix, mas outros não estão, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se você já viu algum desses filmes, ou até compartilha também outros filmes que você conheça. Obrigado a você que ficou aqui até o final. Abraço e até o próximo vídeo. Tchau!